E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo das frações. Lembrem que nós já temos aí 3 aulas anteriores falando a respeito das frações e tudo que foi visto lá é essencial para essas aulas futuras. Então eu indico muito que vocês assistam às aulas anteriores, certo? Nesta aula, nós veremos a comparação de frações e algumas coisinhas mais, certo? Então vamos iniciar aqui. Bom, pessoal, primeiramente eu quero mostrar para vocês como reduzir frações a um mesmo denominador. E eu já irei mostrar o porquê que isso é essencial, tá? Em seguida, nesta aula, nós iremos comparar frações. Comparar frações é dizer qual é maior e qual é menor. Tranquilo? Então, bora lá. Bom, gente, olha o que diz aqui, ó. Para comparar, somar ou subtrair duas ou mais frações, é preciso que elas tenham denominadores iguais. Então, a gente só consegue comparar, somar ou subtrair frações quando elas possuem denominadores iguais, certo? Quando queremos efetuar essas operações com duas ou mais frações que apresentam denominadores diferentes, é necessário encontrar frações equivalentes a elas e que possuam denominadores iguais. Então, pessoal, a questão é o seguinte: se a gente quiser comparar, somar ou subtrair duas frações com denominadores diferentes, a gente vai ter que fazer o quê? Realizar alguma manipulação para encontrar frações equivalentes àquelas primeiras, de modo que elas tenham denominadores iguais. E isso é exatamente reduzir frações a um mesmo denominador, tá? Vocês lembram aí de aulas anteriores o que são frações equivalentes? Sim, né? Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro, não é assim? Vimos isso em aulas anteriores. Então, pessoal, essa questão do reduzir frações a um mesmo denominador, nós veremos através de exemplos, tá? É bem tranquilo, inclusive a gente vai utilizar o MMC, que nós já estudamos em aulas anteriores. Quem não lembra aí de como determinar o MMC, eu vou deixar essa aula disponível aqui no card, show? Então eu trouxe um exemplo aqui bem simples, ó. Reduza as frações a seguir a um mesmo denominador. Então, temos aqui no nosso item A as frações 3/4 e 1/6. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente determinar o MMC entre 4 e 6, certo? Lembra que o MMC é o mínimo múltiplo comum, então vai ser um múltiplo comum a 4 e 6, certo? Nada impede de ser outro múltiplo, não. Pode ser um múltiplo que não seja o mínimo, mas a gente pega o mínimo porque fica mais fácil de trabalhar, tá? Eu já sei que o MMC entre 4 e 6 é 12. Eu já sei isso. Vocês poderiam utilizar o 24, né, no lugar do 12, que é um múltiplo comum, mas como eu falei, o mínimo múltiplo comum é mais interessante. Beleza. O que é que vai acontecer? Esse MMC vai ser o novo denominador comum, certo? Então ele vai ser o novo denominador do 4 e do 6. Vamos colocar aqui 12, 12. Beleza? Então o 12 é o denominador do 4 e do 6. E agora, professor, o que a gente faz? Note o seguinte, que do 4 para o 12, o que foi que aconteceu? A gente teve que realizar uma multiplicação por 3, né? Do 4 para o 12, a gente multiplicou por 3. Então, do 3 para o novo denominador, a gente vai ter que multiplicar por 3 também, certo? Então, 3 vezes 3, 9. A mesma coisa vai acontecer com essa outra fração, só que mudando o fator de multiplicação, né? Porque, olha só, do 6 para o 12, a gente teve que multiplicar por 2, né? 6 vezes 2, 12. Então, do 1 para o novo numerador, a gente vai ter que multiplicar por 2 também. 1 vezes 2, 2. Então, tá aí. 9 sobre 12 e 2 sobre 12.
são frações equivalentes a 3/4 e 1/6. Qual é a diferença disso para isso? Os denominadores agora eles são comuns, né? É o mesmo denominador, no caso aí o 12. Tranquilo, né? Show. Vamos para o item B. Sim, pessoal, em relação ao processo de determinar o MMC, acredito que vocês já saibam, né? Quem não sabe, vai lá assistindo a nossa aulinha específica, certo? Nesse item B aqui, a gente vai realizar o mesmo procedimento. Tirar o MMC entre 4 e 5. E aqui eu sei uma coisa bem interessante. 4 e 5 são primos entre si. Se eles são primos entre si, o MMC entre eles é o produto entre eles, tá? Então, 4 vezes 5, 20. Isso aqui é uma das propriedades do MMC, que nós estudamos também em aulas anteriores. Então, o novo denominador dessas duas frações será quem? O 20, né? 20, 20. E aqui o processo para descobrir o numerador é o mesmo, tá? Olha só. Do 4 para o 20, a gente teve que multiplicar por 5, não é isso? 4 vezes 5, 20. Então, do 1 para o novo numerador, eu tenho que multiplicar por 5. No caso, 1 vezes 5, 5. Certo? No caso dessa outra fração, 3/5. Do 5 para o 20, note que eu tive que multiplicar por 4. Né? Então, para obter uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar esse 3 aqui por 4 para obter o novo numerador. 3 vezes 4, 12. Tá aí. Então, 5 sobre 20 é equivalente a 1 sobre 4 e 12 sobre 20 é equivalente a 3/5. Né? Então, nós deixamos essas duas frações com o mesmo denominador. Tranquilo? Vamos para o item C. No item C nós temos 3 frações. Nós temos 1/2, 1/4 e 1/8. Nessa situação aqui nós temos que determinar o MMC entre quem? Entre 2, 4 e 8. Só que eu lembro das propriedades do MMC. Eu sei que o 8 ele é um múltiplo de 4 e um múltiplo de 2. Sempre que isso acontecer, o múltiplo será o MMC de todos os caras. Né? No caso aqui, o MMC entre 2, 4 e 8 é o próprio 8. Certo? Então, o 8, pessoal, será o nosso denominador comum. Tá? Então, aqui nós temos 8 em relação à primeira fração, 8 em relação à segunda e 8 em relação à terceira. Tá? E aí a gente vai realizar o mesmo procedimento que nós vimos fazendo. Do 2 para o 8, a gente teve que multiplicar por 4, não é isso? Então, do 1 para o novo numerador, a gente tem que multiplicar por 4 também. No caso, 1 vezes 4, 4. Certo? Então, 4 sobre 8, 4 oitavos, né? É a mesma coisa aqui no meio. Segunda fração, 1/4. Do 4 para o 8, a gente multiplicou por 2. Então, do 1 para o novo numerador, a gente tem que multiplicar por 2 também. No caso, 1 vezes 2, 2. E a terceira fração é 1/8, não vai alterar nada, né? Aqui já está o 8 como denominador, e em cima tem que ser 1. Tá aí. Então, 4 oitavos, 2 oitavos e 1 oitavo. São frações equivalentes a essas 3 aqui iniciais. É tranquilo, né? Colocar as frações aí em um mesmo denominador. No caso aí, um denominador comum. Tranquilo demais. Vamos continuar, que nós temos agora que tratar a parte de comparação de frações. Olha o que diz aqui, ó. Comparar duas frações é determinar qual delas é maior ou menor que a outra. Somente isso. Tu tem duas frações e vai dizer qual dessas é a maior. Ou o contrário, né? Qual dessas é a menor. E você vai ter que dizer. Em relação à comparação de frações, nós iremos dividir em 3 casos. Beleza? 3 casos bem simples. O primeiro é muito óbvio e muito intuitivo, que é quando os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, vai ficar muito claro. Vocês vão perceber isso. Tá? O segundo caso é quando os numeradores são iguais. No caso, são os números de cima, né, da fração, numeradores são iguais. Também é bem de boa, não tem muito estresse não. E o terceiro caso é quando nós temos numeradores e denominadores diferentes.
Aí nesse terceiro caso, a gente tem que utilizar o que a gente acabou de aprender. Deixar as frações com o mesmo denominador, tá? Aí do terceiro caso, deixando as frações com denominadores iguais, a gente recai no primeiro, que fica bem de boa, tá bom? Então vamos ver cada um desses casos agora. Primeiro caso, ó. Quando duas frações tiverem denominadores iguais, a maior delas é aquela que possui o maior numerador. E isso é muito claro. Por exemplo, 5 oitavos é maior que 3 oitavos. Por quê? Porque imagina, você pegou o todo, né? E dividiu esse todo em 8 partes. Na verdade, você pegou o inteiro, né? E dividiu em 8 partes. Dessas 8 partes, nessa primeira fração, você pegou 5 delas. E na segunda fração, você pegou apenas 3 partes de 8. Então, obviamente, 5 oitavos é maior que 3 oitavos. E na figura aqui fica muito claro da gente perceber, né? A gente tem um inteiro, dividiu o inteiro em 8 partes. Nessa fração aqui eu peguei apenas 3 partes. Nessa de baixo eu peguei 5 partes. Então, 5 oitavos é maior que 3 oitavos. Isso sempre vai acontecer, tá? Sempre, sempre, sempre. Se os denominadores forem iguais, a maior fração é aquela que apresenta o maior numerador. De boa? Bora continuar e ver o segundo caso. Eu disse que o primeiro caso era bem tranquilo, né? O segundo caso é o seguinte. Quando duas frações tiverem numeradores iguais, agora são os numeradores, os caras que ficam em cima são iguais, a maior delas é aquela que possuir o menor denominador. Então, exemplo aqui pra gente. Nós temos 5 terços maior que 5 quartos. Os numeradores são iguais, né? Agora, por que 5 terços é maior que 5 quartos? Imagina o seguinte, você está pegando 5 e está dividindo para 3. Imagina que são 3 pessoas, né? E agora você está pegando o mesmo 5 e dividindo para 4. Imagina 4 pessoas. Então, com certeza, cada uma dessas 3 pessoas vai receber mais coisas. Pode ser uma pizza, pode ser um chocolate, enfim, não sei. Vai receber uma quantidade maior do que essas 4 aqui. Você está pegando a mesma quantidade e dividindo para 3 pessoas. Mesma quantidade dividindo para 4 pessoas. Obviamente, o 5 terços é maior que o 5 quartos, tá? Isso sempre, sempre vai acontecer. Aqui eu trago uma figura para poder ilustrar essa situação, certo? Lembrando, pessoal, de aulas anteriores, 5 terços e 5 quartos são frações impróprias, né? Por que elas são frações impróprias? Porque o numerador ele é maior que o denominador. Então a forma de representar ela fica um pouquinho diferente quando a gente trabalha com essa ilustração aqui. Então, por exemplo, 5 terços. A gente tem que pegar um inteiro aqui, ver que a gente tem um inteiro, dividiu em 3 partes e pegou exatamente as 3 partes. Ou seja, a gente pegou 3 de 3, né? Além de pegar isso, a gente teve que pegar também mais 2 partes dentre as 3 disponíveis de outro inteiro. A gente pegou aqui 2 de 3. E somando isso, olha só, a gente pegou quanto? 5 terços. Tá? Na figura dá para perceber que até a parte verdinha aqui está passando um pouco mais, né? Por isso que o 5 terços é maior que o 4 terços. Pegando essa mesma lógica que eu apliquei aqui em cima, nessa fração de baixo, a gente tem o quê? Eu tenho um inteiro aqui, reparti em 4 partes. Dessas 4 partes eu peguei todas. Então peguei 4 de 4. Só que eu peguei também aqui, ó, uma de 4 em relação a esse outro inteiro. Vê só, eu peguei um inteiro, dividi em 4 partes e peguei uma dessas partes. Então peguei uma de 4. Isso aqui dá quanto? Dá 5 quartos. Então, visualmente, a gente percebe que 5 terços é maior que 5 quartos. Tá? Só que nesse tipo de situação, essa ilustração aqui não fica tão intuitiva, né? Eu acredito que o exemplo que eu dei para vocês em relação a pegar uma quantidade e dividir para uma certa quantidade de pessoas fica mais intuitivo, né? Então, tá aí o segundo caso. Vamos agora para o terceiro caso, que a gente vai ter que fazer alguma manipulação. Então, o terceiro caso diz assim, ó. Quando as frações não têm os numeradores nem os denominadores iguais, devemos reduzir as frações ao mesmo denominador,
e assim poderemos compará-las de acordo com o primeiro caso. Então, olha um exemplo aqui. Nós temos 3/4 e nós temos 2/3. Eu não consigo dizer aqui quem que é maior que quem. Fica muito confuso, né? Porque nem os numeradores, nem os denominadores são iguais. Então, qual é a ideia? Reduzir as frações ao mesmo denominador. Como foi que a gente acabou de aprender no início da aula? O primeiro passo é determinar o MMC entre 4 e 3. O MMC entre os denominadores, né? Que no caso aqui dá 12. Por que 12? Porque 4 e 3 são primos entre si. Então o MMC entre eles vai ser o produto entre eles, tá? 4 vezes 3, 12. Então olha o que eu fiz aqui para poder ilustrar e ficou muito intuitivo. Primeira fração, 3/4. Lembra que o novo denominador será o MMC? Pois é, nessa fração aqui o novo MMC é o 12. Então, do 4 para o 12, a gente teve que multiplicar por 3. Então, do 3 para o novo denominador, eu tenho que multiplicar por 3 também. 3 vezes 3, 9. Então, nossa nova fração, 9 sobre 12, é equivalente a essa primeira fração aqui, o 3 sobre 4. Tá? E na representação aqui, o que é que ela significa? Que das 12 partes, onde a gente pegou o inteiro e dividiu ele em 12 partes iguais, a gente tomou quantas partes? Exatamente 9. Ok? Vamos agora trabalhar com a segunda fração. A segunda fração é 2/3. Tá? O novo denominador é o MMC, que a gente encontrou, né? O 12. Do 3 para o 12, a gente teve que multiplicar por 4. Beleza? Então, do 2 para o novo numerador, a gente tem que multiplicar por 4 também. Lembra que a gente estava fazendo dessa forma, né? Então, 2 vezes 4, 8. Nova fração, 8 sobre 12, que é equivalente a 2 sobre 3. Certinho? Então, o que é que significa esse 8 sobre 12? Que das 12 partes que nós repartimos o inteiro, nós tomamos 8 dessas partes. Então, na figura aqui, fica muito claro que 9 sobre 12 é maior, sim, do que 8 sobre 12. Certo? 9 sobre 12 é maior que 8 sobre 12. Ou seja, a gente recai no primeiro caso, né? Onde os denominadores são iguais. E aí basta a gente analisar apenas o numerador. Tá? Então, para finalizar, nós concluímos que 3/4 é maior que 2/3, como a gente acabou de ver aí anteriormente. Tranquilo demais? Bom, gente, essa foi a nossa videoaula. Nós vimos aí como reduzir frações ao mesmo denominador, como comparar frações. A questão das operações adição e subtração, deixaremos aí para uma aula futura, certinho? Então, pessoal, se teve alguma coisa aqui nessa videoaula que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com um amigo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, tá? Isso vai ajudar bastante a gente. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E valeu, e até a próxima aula.